Não tem memórias de si sem música. É do teatro, atriz e cantora. Artista e bairrista. Contadora de histórias. Intérprete em nome próprio e em personagem. Muitas personagens. De Portugal, dos mares, do mundo. Conhecida do pequeno ecrã e dos palcos. Um dos primeiros que pisou foi este, o então chamado Pavilhão Atlântico, em 2004, ao lado de Anastasia. 17 anos depois, também na maior sala de espetáculos do país, foi jurada do All Together Now. Vamos conversar com vista para a arena de ontem, de hoje e, quem sabe, de amanhã. Está aqui, com Engenho e Arte, Vanessa Silva. Olá, Vanessa. Alô, Bernardo. Que recordações é que esta sala te traz à memória? Olha, curiosamente muitas, porque eu comecei a pensar, obviamente que a primeira coisa para que me remete foi para o Anastasia Idol, não é? Tive a sorte de cantar com a Anastasia, que ela fez um concurso a quando de uma tour europeia, e eu fui uma das selecionadas, eu e a Ana Rita Inácio, e depois a final foi cantar com ela aqui, e quem ganhasse iria a concurso com o resto das pessoas da Europa, e eu ganhei cá e ganhei o concurso da Europa e depois fui gravar com ela um videoclipe, uma coisa maravilhosa. E é a primeira recordação que me vem sempre à cabeça. Mas eu, curiosamente, já fiz aqui muita coisa, sabes? Quando isto foi feito, logo ao início, eu fiz algumas coisas para empresas e não sei o quê, e os espetáculos eram aqui. E era um privilégio, não é? E fiz muita coisa com o Henrique Feist também, algumas coisas. É uma sala maravilhosa. E que recordações é que tu tens de ti enquanto... de ti, Vanessa, nessa altura em que tinhas cerca de 20 anos, quando foi à Anastasia tinhas 23. Que recordações é que tens da Vanessa dessa altura? Era outra Vanessa. Era outra Vanessa. Era uma Vanessa mais velha, mais carregada, curiosamente. Se calhar, eu ia dizer menos responsável, mas não é o termo correto. Eu acho que mais carregada é o termo correto. Era, na altura, não sei, a nível pessoal, estava no meu primeiro casamento, era uma coisa mais difícil, havia menos liberdade para se fazer as coisas, e então era mais recatada. Se calhar, se fosse agora, tinha feito as coisas diferentes, inclusive esse concurso e o que adveio dele. Mas era uma Vanessa feliz. Eu fui sempre uma Vanessa feliz. E o que é que nessa altura sonhavas para 17 anos depois, para os dias de hoje? Olha, em parte exatamente o que eu tenho, que é continuar a trabalhar. Eu mantenho sempre os pés no chão. Eu sei no país em que eu nasci e aquilo que nos é permitido a nível cultural e artístico, que não é, se calhar, aquilo que uma pessoa dos musicais como eu gostaria. Acho que é uma arte que cá ainda é um bocadinho sobrevalorizada e as pessoas não veem a dificuldade, o grau de dificuldade que é, ou que existe para nós, que temos que estudar 3 áreas tão diferentes e que temos que conseguir fazê-las ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que sonhava, se calhar, que houvesse uma maior abertura hoje em dia. Ainda não há. E sonhavas atuar nesta sala, nessa altura, Sim, com uma carreira a solo? Claro. Ainda vai acontecer. E este regresso, de certa forma, já com uma condição e com uma notoriedade diferente enquanto jurada do All Together Now, jurada residente. Sim, tem sido muito divertido. Portanto, é um regresso que olhando para trás, é gratificante, não é? Desde saber que já cheguei a um patamar, embora não seja aquilo que eu quero, mas que já consegui atingir algumas das coisas e concretizar alguns dos sonhos, e tem sido super divertido. O sonho de artista era um sonho de infância? Eu queria ser bailarina quando era pequenina. Minha mãe foi amorosa comigo, disse-me canta só. Que eu, afinal, não era bem talhada. Eu acho que, dependendo das áreas, há esforços que tens que fazer, e eu se calhar não estava preparada também para fazer os que me eram necessários para seguir uma carreira como deve ser enquanto bailarina, mas eu acho que também me faltava um bocadinho o talento. E então como é que, portanto, primeiro querias ser bailarina? A pequena eu queria Vanessa... ser bailarina e médica veterinária. Okay. E a escola estava a correr bem a quando da minha saída para o curso de teatro. Mas chegando àquela idade, acho que aos 16, acho que aos 16, 17, tinha que fazer uma escolha e pronto. E o teatro pesou mais. Eu acho que no fundo eu sempre quis ser atriz. É essa a minha essência. E eu comecei a cantar com 6 anos. Foi o primeiro espetáculo que eu fiz. Eu não sei. Acho que fui uma sortuda e foi uma coisa que esteve sempre lá. E as pessoas foram-me pedindo e eu fui fazendo, e depois começou a ser o trabalho, começou a ser uma coisa profissional e paga, e foi estando lá. E depois, pronto, acho que foi isso. Acho que é por isso que eu canto, porque depois sou tão feliz a fazer aquilo que vai ficando e...
Mas quando é que passa a ser uma decisão consciente, em que tu pensas, eu quero ser artista e eu quero estudar para isto, que te levaste a estudar teatro? Eu, por volta dos 13 anos, que já tinha uma banda e foi quando comecei a fazer televisão, percebi que era aquilo que queria fazer. Tive uma dúvida, até aos 16, 17, que foi quando fui para a escola de teatro, porque eu era boa aluna e queria mesmo ser veterinária. E eu amo animais e amo tratar deles e é uma causa que eu defendo com unhas e dentes. Os meus filhos são os meus gatos. E sim, eu sei que as pessoas dizem que não pode ser, mas pode. Cada um tem aqueles que escolhe. Estes são os que eu escolhi. E o amor que lhes tenho sei lá, é mais do que tenho a mim, não sei. Pronto, são os meus bebés. E quando cheguei a essa idade e tive que fazer uma escolha entre efetivamente ir para a medicina veterinária ou para o curso de teatro, falou mais alto. Eu já cantava na altura, sabe? Já era o que eu fazia parcialmente, ao mesmo tempo que a escola, e então sou sempre mais. Eu sou sempre mais feliz a cantar. Ia-te perguntar exatamente como é que surge. Eu percebo que de facto a dança surgiu muito naturalmente na infância, o teatro, pelos vistos, de certa forma também, e a música entra quando e como? Não, a música é que entrou antes do teatro, entrou antes de tudo, no fundo, porque eu comecei a estudar balé em pequenina e dança jazz e essas coisas, e depois faltava alguém para cantar quando eu tinha 6 anos numa festa da qual eu fazia parte a dançar, e eu disse, eu também fui sempre muito desenrascada, e muito, eu dou o corpo às balas, eu não tenho medo. Eu disse, não há ninguém, então eu vou. Pronto, e fui. E cantei a Lambada dos Kaoma, que é uma música muito linda, que ainda hoje tenho que cantar, porque a Jennifer Lopez lembrou-se de fazer uma versão disso e, portanto, voltou às pistas de dança. E desde esse dia para a frente foi sempre... Esteve sempre lá, sabes? Eu nunca pensei... pronto, vou ser cantora... Não, foi automático. Esteve sempre lá. E depois, com o passar dos anos... lá está, por volta dos 13, 14 anos já tinha uma banda. O meu pai também foi sempre muito ligado à noite e, portanto, sempre me levou para os bares. O fado. Onde é que entra o fado? Pois, vês, é que no fundo, se eu pensar nisso, a música esteve sempre lá, desde que eu nasci, desde que eu me lembro. E se calhar por isso é que me é uma coisa tão natural. E eu não contabilizo quase. Os meus pais tiveram uma casa de fados quando eu era pequenina e, portanto, eu já cresci no fado. O meu tio ainda é fadista e é dos melhores que eu conheço. E, portanto, lá está, a música esteve sempre comigo e esteve sempre na família e se calhar por isso é que eu não a contabilizo. Olha que levei 40 anos para perceber isso. Foi aqui agora? Agora tiveste um momento de realização de que se calhar por isso é que eu nunca contabilizei que esteve sempre lá. Mas tu lembras-te, pode ser uma resposta de sim ou não, tu lembras-te da Vanessa sem ser artista? Não. Não tens memórias de ti sem ser a fazer qualquer coisa relacionada com a dança, com a música, com o teatro? Não tenho. Desde que me lembro. Eu comecei a dançar pequenina, 2 anos e meio, como todas as meninas que são pequeninas querem ir para o balé, pronto. E depois mais cresci um bocadinho e quis ir para a dança jazz e para as danças de salão e foi sempre, sabes? E lá está. E depois, esse dia foi preciso uma pessoa para cantar e eu cantei e aquelas duas coisas foram sempre ficando. Ou seja, até aos 16 e ter a decisão de, ok, eu vou tirar um curso de teatro, eu vou ter formação porque é isto que eu quero fazer, no fundo, tudo o resto já lá esteve sempre desde que eu me lembro. Não tenho uma recordação minha que não seja musical. E a partir daí fizeste uma série de coisas e chegamos a uma altura em que tu, já o afirmaste publicamente, te cansaste de cantar. Que cansaço era esse? Isto é um meio... Eu costumo dizer que todos os meios são difíceis, obviamente. Nós temos as vicissitudes da vida acontecem em qualquer profissão, não é? E os colegas difíceis também. Mas eu acho que o nosso é naturalmente mais competitivo e menos honesto. E eu tenho muitos problemas a lidar com isso. Porque eu nem sou competitiva, a não ser comigo própria. E peco pela honestidade às vezes, sabes? Eu costumo dizer desde pequena, tenho a boca grande e calar mais coisas às vezes é muito difícil. E hoje em dia é uma coisa que eu também já não quero fazer, porque levar desaforo para casa já com 40 já não vai resultar. E então eu cheguei a uma altura, eu creio que foi depois da academia, que eu decidi que eu enquanto Vanessa na minha casa, eu enquanto ser humano, não queria mais lidar com esse tipo de coisas e queria me afastar. E nem o meu amor, ou seja, o que estava a acontecer é o amor que eu tenho a esta arte, que é maior que a vida, estava a morrer, sabes? E eu, para ser infeliz a fazer o que eu amo, prefiro não fazer, prefiro guardar o amor que tenho, a arte, e eu pensei, olha, eu canto nos meus karaokes com os meus amigos ou na minha casa e está bom.
E o que é que foste fazer? Fui tirar um curso de maquilhagem. Foste ser maquilhadora? E chegaste a trabalhar como maquilhadora? Cheguei a fazer ainda reforços e coisas, mas depois... O que é que te fez voltar? Nada e tudo. Isto falou mais alto sempre. Eu continuava a ter propostas de trabalho, às quais eu dizia que não, até que depois, depois apareceu uma proposta muito, muito gira no Casino de Estoril e eu não consegui dizer que não. Pensei, bom, vamos lá dar mais uma oportunidade a isto. Também as pessoas com quem eu ia trabalhar eram minhas, como eu costumo dizer, e eu achei que pelo menos esse departamento estaria tratado, eu não me ia chatear, não ia para casa triste. E assim foi, e lá fiquei ainda uns 3 anos. Sim, os anos passaram, foste trabalhando com essas pessoas que tu afirmas serem tuas. A tua partida mais tarde para os cruzeiros pode ser de alguma forma equiparada à tua saída para a maquilhagem? Pode. Foi quase, eu acho que foi um bocadinho pelas mesmas razões. Porque há sempre esse ciclo, não te vou dizer que está a acontecer um bocadinho agora, porque eu acho que agora está a acontecer com toda a gente. Nós estamos todos cansados da forma como as coisas estão e de como o mundo está a funcionar, não é? E, portanto, eu acho que quando começamos a ficar um bocadinho mais para baixo, mais cabisbaixo, temos essa tendência de, pronto, se calhar então tenho que fazer alguma coisa, tenho que mudar. Mas sim, há uns 5, 6 anos, quando fui embora, foram também essas as razões. Mas não eram razões tristes, sabes? Foi eu não quero lidar mais com isto aqui. Eu quero tentar a minha sorte noutro sítio porque eu acho que consigo. E também foi provar a mim mesma de que eu efetivamente conseguia. Como é que volta a Vanessa dos cruzeiros? Vou estar eternamente ligada ao Filipe Laféria, não é? E vou-lhe estar eternamente grata também, porque o Filipe deu-me as maiores oportunidades que eu tive enquanto atriz e deposita sempre muita confiança em mim, no meu trabalho, e eu não vou ter nunca como lhe pagar isso. E o Filipe sempre disse que o sonho da vida dele era fazer uma peça sobre a vida de Laura Alves, que é para ele a maior estrela do panorama nacional desde sempre. Pronto. E nós tínhamos um acordo que era um dia que o Filipe fizesse a Laura, então eu voltava dos barcos. Se assim não fosse, então eu ia me deixar estar, porque efetivamente eu sou muito feliz lá. E há 1 ano e meio atrás o Filipe disse, então vamos fazer a Laura. Se eu fizer a Laura, a Vanessa fica. E fiquei. E o que é que distingue a Vanessa pré-cruzeiros e a da Vanessa que volta dos cruzeiros? Quantos anos foram? 5. O que é que mudou, entretanto? Muita coisa. Muita coisa. E muita coisa mesmo a nível pessoal. A Vanessa é a mesma. Mais sábia, se calhar. Aprende-se muita coisa, a todos os níveis. Com uma maior aceitação de mim mesma, que eu sou muito perfeccionista e tenho tendência a chicotear-me quando as coisas não correm profissionalmente como eu quero. E permite-me falhar um bocadinho mais do que me permitia antes. Mas eu acho que isso tem a ver também com a idade. Tu achas que vais voltar a sentir aquele cansaço que te fez parar? Eu espero que não, mas se assim for eu vou fazer aquilo que eu acho que é a decisão certa, que é parar o tempo que eu tiver que parar para não deixar de amar isto, sabes? Porque é tão importante quase como respirar. Poder cantar, poder contar histórias, que eu prefiro então essa decisão. Paro um bocadinho, deixo-me respirar. E se o amor for o mesmo, então volto. E no dia que não for, farei outra coisa qualquer. Eu baixar os braços é que não. Como é que tu, que praticamente nunca paraste durante toda a vida, nunca parei. Tens vivido este confinamento da cultura? É um bocadinho o que eu estava a dizer. Acho que eu, e pelo menos os meus, não é? Os meus à minha volta, estamos tristes com isto, porque não é só o estarmos parados pelo fator pandemia, sabes? É a realização que neste país, por exemplo, o teatro musical não é reconhecido, nem vai ser nos próximos anos. E é visto como uma coisa quase até medíocre, e vamos brincar às canções e aos bailados. E essa realização deixa-me tão triste, deixa-me ainda mais triste do que ter que estar em casa, porque tenho que estar em casa, porque nós temos todos de estar em casa agora. Não há outra hipótese. Já há a tristeza geral da desgraça que estamos a passar. Mas eu, como tento sempre ser positiva, desta vez se calhar não consigo tanto por isso, porque acho que a cultura em geral cá é muito menosprezada e percebes? E ainda por cima tendo estado 5 anos a trabalhar para outro país onde aquilo que eu fazia era tão importante, sabes? E sentir que cá é indiferente, não temos apoios, não temos nada, zero. E o pouco que há, enfim... Tem sido tempos duros nesse aspecto, sabes? Na realização de que isto
a arte que eu escolhi, se calhar, não é considerada uma coisa importante. E enquanto eu acho que é tão importante aquilo que nós fazemos. Quem canta, quem lê, quem escreve, quem cria, quem pinta, quem trata do nosso som, quem trata da nossa maquilhagem, tudo que envolve a arte é importante. E eu acho que cá ainda não se... Acho que o governo, ou quem manda, ou até mesmo quem compra, ao fim e ao cabo, ainda não percebeu como isto é importante. E como é que tu olhas para a utilidade da atividade artística e cultural para a sociedade em geral? É um bocadinho aquilo que nós temos dito, sabes? Fecha-te em casa, porque és obrigada a estar em casa, desliga a televisão, não leias um livro, não ligues a rádio, não nada. Consegues viver? Eu não consigo. Percebes? É isto que eu sinto. Que ninguém consegue viver sem arte. Qualquer tipo de arte, ninguém consegue viver sem isto. Qual é que tu sentes que é o teu papel nisso? Eu até há pouco tempo achava que o meu papel era só contar histórias. Percebes? Era só eu estou aqui para contar histórias às pessoas, umas a cantar, outras não, mas... E agora acho que é um bocadinho mais importante, é nosso dever fazer ver isso às pessoas também, percebes? Não por nós, eu falo para mim, não por mim, que se calhar, enquanto artista, não terei já uma carreira muito longa, porque pronto, não tenho 15 anos, mas se calhar para as gerações que vêm a seguir, percebes? De forma a que as pessoas percebam quão importante isto é. Nós vamos ter que bater o pé por tudo, por direitos, por... Apesar de considerares a tua carreira curta, és já uma pessoa, pode-se dizer, conhecida do grande público, mas sentes-te reconhecida no mercado? Não. Mas também não posso queixar. Lá está. Eu não te posso dizer um não taxativo, porque em 26 anos que faço isto eu nunca fiquei desempregada. Portanto, eu não me posso queixar. Não acho, por exemplo, que as pessoas me vejam cá como a profissão que eu efetivamente tenho, que é ser atriz. Acho que as pessoas não me veem como atriz. Isso faz-me um bocado de confusão às vezes. Como é que te veem? A Vanessa cantora. As que vêm. Pronto, as que não vêm, não se pode chegar a toda a gente e aí íamos ter pano para mangas e esta conversa nunca mais acabava. E eu possivelmente ia dizer muita coisa que depois ia-me tirar ainda mais trabalho. E é melhor não. Isso depende da maneira como as coisas funcionam em todo o lado do mundo, não é? Mas neste caso cá, se calhar, funcionam de uma maneira que não é aquela que eu funciono e, portanto, também daí não advém tantas oportunidades quanto eu gostaria. Mas eu sou feliz com as que tenho e se vier esse reconhecimento um dia mais tarde, melhor. Se não vier, eu também não te posso dizer que vou morrer triste, não é? Lá está, eu continuo a trabalhar e desde que me deixem contar as minhas histórias, estou feliz. E o que é que sentes que está por cumprir? Apenas contar essas histórias? Eu quero-te dizer que sim. Eu nunca fui uma miúda que quis... Eu não tenho aquela coisa do eu quero muito ter o meu CD e os meus trabalhos originais para poder fazer concertos. Eu sou feliz a cantar as músicas dos outros, porque eu acho sempre que conto as histórias à minha maneira e, portanto, acho que isso também é importante. E eu sei que a maior parte dos artistas que fazem disto vida, não é? Tem sempre esse desejo do não, eu quero mesmo é contar as minhas histórias e eu gosto de transformar as histórias dos outros nas minhas. E se calhar por isso mesmo, porque sou atriz e eu gosto desse desafio. Portanto, eu nunca fui... Se calhar há uns anos, valentes, dizia, não, eu quero muito o meu CD, quero muito os meus originais, quero... Depois comecei a escrever para outras pessoas e fiquei feliz com o facto das outras pessoas contarem as minhas histórias, da mesma forma que eu conto as dos outros. Portanto, por enquanto, eu gosto de compor para os outros e gosto de cantar as músicas dos outros. Se calhar um dia eu cumpro isso. Porque é um bocado uma coisa que as pessoas te exigem, sabes? Se fores cantor, tens de ter o teu trabalho, tens de deixar a tua marca. No meu ponto de vista, eu já deixo a minha marca à minha maneira. Mas pode ser que sim. Pode ser que um dia destes grave um CD e tenha os meus originais e possa então fazer... Ou mais originais e possa então fazer uma turnê e levar a minha música a outras pessoas. Se calhar é isso que falta cumprir. Vanessa, qual é que foi o teu maior desafio, se é que podes dizer? A Judy, a peça depois do Arco-Íris que eu fiz com o Filipe, foi por milhares de razões. Olha, porque eu sou fã número 1 da Judy Garland, sempre fui, porque nunca achei que seria capaz de representá-la por isso, por lhe ter tanto respeito e tanto amor e por ter uma vida tão difícil, uma pessoa mais velha, uma pessoa com tanto reconhecimento.
pela responsabilidade que o Filipe me passou também, porque não queria desiludi-lo, nem a mim, nem aos meus, porque foi uma fase complicada, eu perdi o meu irmão mais novo nessa altura e foi, a nível pessoal foi muito difícil de controlar isso todos os dias, porque eu todos os dias morria na peça, portanto havia ali um entrave. Eu acho que foi a peça mais difícil, eram muitas músicas, tinha que cantar muitas músicas, havia muitas mudanças de humor durante a peça, eu gritava, chorava, arrancava cabelo, já ficava bêbada, depois afinal já não, foi a mais difícil. Disseste que o teu irmão morreu durante Na estreia da Judy, na estreia da peça. Soubeste? Eu soube, o Vasco teve um acidente na estreia e faleceu, acho que 3 dias depois. Eu e os meus pais tentaram me esconder durante um dia, mas o meu irmão não estava na estreia e isso era impossível. Alguma coisa tinha que ter acontecido, porque eu não o vi lá e não, o Vasco nunca faltava nada meu, portanto era impossível. Como é que foi para ti possível aguentar-te em cena a viver a morte de um irmão e depois disso? Olha, nem eu sei. Nem eu sei. Não sei até hoje como é que fui capaz, não sei. Eu acho que, sabes que eu sou muito espiritual e muito das energias e das coisas e eu já sentia, eu fui criada com a minha avó, que também perdi muito nova aí no dia dos meus anos, então há uma ligação muito sempre presente com ela. Eu já sentia que ela estava sempre comigo quando eu estava a fazer as coisas, porque a minha avó sempre foi muito dada ao fado e às cantorias e essas coisas também, então foi um bocadinho por causa dela também que isto começou, não é? E depois passei a sentir isso com o Vasco, sabes? O Vasco está sempre comigo no que eu fizer, é o madrilinho falante. E, portanto, acho que me apoiei nisso e no eu achar que as minhas pessoas, quando partem, ficam sempre comigo. E até hoje acho que é isso que me mantém muitas vezes quando entro em palco e quando estou nervosa, porque fico sempre muito nervosa. Acho que é isso, eu acho que eles estão comigo e fui-me aguentando. Houve dias mais difíceis, houve dias que achei que não era possível. E depois fazer uma pessoa que passou tanto dessas coisas na vida, sabes, e tu começas a ter medo, pelo menos era o que eu sentia, de começar a cair na desgraça dela, sabes? Fiz aquilo uma bola de neve. E caíste? Não. Nem de perto. Também pela mão do Filipe Laféria, interpretaste a Amália em Uma Noite em Casa da Amália. Se organizasses na tua casa uma tertúlia desse género, quem é que receberia um convite? Você recebia logo um convite, como é óbvio. Tínhamos de ter um mediador, não é? Havia sempre. Olha, quem é que recebia? Eu faço muitas dessas tertúlias, sabes? A coisa que eu mais gosto é de receber gente na minha casa e de poder cozinhar e servir e ficarmos a conversar e a cantar e a fazer. É a coisa que eu mais gosto. Prefiro isso 1000 vezes do que festas e saídas e coisas. E eu sou muito caseirinha e isso é que eu gosto, é ter os meus comigo. Deixa-me pensar assim em alguns nomes. Olha, o meu mano, o Filipe Albuquerque, vinha com certeza, vinha o FF, que é o meu melhor amigo. Deixa-me pensar nas meninas, tantas, olha, pessoas que estejam agora comigo no programa com quem eu estou sempre, vinha com certeza, nós temos um grupinho agora porreirinho, deixa-me nomear assim alguns, olha, o Matai, o Nininho, o James, a Catarina Clau, a Liliana e a Andrea, de certeza, das Non-Stop, porque há uma vida que nos conhecemos e era uma cambada, jeitosa. Quem é que é uma referência na tua vida? A nível profissional? Na tua vida? Na minha vida, a minha mãe. Porquê? Porque a minha mãe é a rainha disto tudo. A minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. A minha mãe já passou coisas na vida que eu não desejo a ninguém e ela está sempre com um sorriso, sempre com... Eu acho que mesmo quando ela está triste, ela não está triste, sabes? A minha mãe é muito positiva e quer pessoas felizes e aceita tudo, para ela tudo é natural e tudo é normal e desde que estejamos felizes, verdadeiramente felizes. E pronto, a vida dela não foi de todo fácil e ela, cá está, para as curvas, como nós costumamos dizer. Portanto, se me pedires uma referência na minha vida, é a minha mãe, sem dúvida. E o que é que tu tens da tua mãe para as curvas? As curvas? O que é que eu tenho da minha mãe? Toda a gente diz que eu sou uma cópia da minha mãe, sabes? Eu acho que é o melhor elogio que as pessoas me podem dar. É dizerem-me que eu sou muito, muito parecida com a minha mãe. Sou muito parecida com a minha mãe fisicamente, sou a única das filhas que acho eu que se parece mesmo com ela. O resto acho que está mais ao meu pai. Mas eu acho que tenho tudo da minha mãe, sabes? Ou pelo menos tento ter.
Se calhar sou tão parecida com ela porque ela, sendo o meu maior exemplo, eu tento segui-la ao máximo que eu posso. A honestidade e a frontalidade, isso é da minha mãe, de certeza. Do que ou de quem é que tens saudades? Do meu pai, que perdi o ano passado, do meu irmão, da minha avó, dos que já foram, sabes? Há sempre aquela coisa de... Sabes que não vais voltar a ver as pessoas, e eu sou muito ligada à minha família. Nós somos todos muito unidos, e portanto tenho saudades das pessoas que já não tenho cá. Meu papi, meus avós, meu irmão. Já foram alguns. Vamos debruçar-nos sobre o poema de Reinaldo Ferreira, que a Amália cantou, que tu hoje cantas. O medo mora contigo. Com quem é que o medo não mora, Bernardo, se pensares nisso? O medo mora comigo em relação a tanta coisa. O medo de falhar profissionalmente mora comigo, o medo de falhar aos meus, porque eu tenho a mania que resolvo os problemas de toda a gente e que sou a salvadora da pátria e consigo sempre ajudar, e depois, quando às vezes não consigo, porque não conseguimos chegar a todo lado, tenho esse medo, tenho medo de falhar para comigo, que falho muitas vezes com muita coisa. Não sei. Não sou uma pessoa naturalmente medrosa, mas tenho os meus medos. E ainda usando as palavras de Reinaldo Ferreira, depois de passares a tal ponte do fim, como é que gostavas que se lembrassem da Vanessa Silva? Olha, como eu sou feliz, que sou sempre uma menina muito feliz e louca, sou louca, sou muito alto, falo muito alto e gesticulo muito e estamos sempre a brincar que eu sou muito bairrista, sou tudo, tenho o coração ao pé da boca e digo as coisas com muito ênfase. Às vezes as pessoas levam isso a mal, não é? É só uma frontalidade que vem aliada a uma honestidade que se calhar é isso que eu gostava que as pessoas se lembrassem. Feliz, frontal e honesta. E assim chegavam. E cantadeira. E cantadeira. Como é que tu esperas um dia chegar a essa ponte do fim? O que é que queres levar contigo? Memórias boas. Quero levar sei, memórias boas só. Eu também não tenho tendência a guardar coisas más, portanto, quero levar aquilo para que eu vivo, que é para o amor, portanto, quero levar amor. Já me chega. Vanessa, obrigado. Obrigada a ele. Até já. Até já. Vou-te levar comigo. Com medo? Não, sem medo, sem medo. Eu, regra geral, sei sempre o que é que conto.